Olá, bem-vindos ao BDP Podcast. O meu nome é Nuno Aguiar e neste episódio vamos falar de casas. Ou melhor, da compra e de venda de casas e de como isso é influenciado pela subida das taxas de juros. É precisamente esse cenário que estamos a viver neste momento e é um tema que diz muito a milhares de famílias portuguesas. Intuitivamente sabemos que mudanças na política monetária têm impacto no mercado imobiliário. A nossa prestação sobe e algumas pessoas podem querer vender a casa ou hesitar em comprar uma. Mas os mecanismos talvez não sejam os que imaginamos. No último boletim económico do Banco de Portugal, foi incluída uma caixa que procura quantificar esse efeito. Tinha como título Impacto da Política Monetária sobre o Mercado Residencial em Portugal. E os seus dois autores, os economistas Paulo Rodrigues e Afonso Souto de Moura, estão hoje comigo para debatermos algumas das principais conclusões que encontraram. Muito bem-vindos. Como este tema é um pouco complexo, talvez pudessem começar por nos explicar um pouco qual era o vosso objetivo com o estudo e o que é que estavam a tentar perceber quando o iniciaram. Olá Nuno, bom dia. Obrigado por nos receber, portanto, para este podcast. O objetivo do estudo, neste caso do estudo que nós fizemos para o Boletim Económico, foi de analisar de que forma é que decisões inesperadas do Banco Central Europeu, portanto, decisões inesperadas de política monetária, impactavam ou não, portanto, o mercado residencial em Portugal. A nossa preocupação mais foi um bocadinho analisando, portanto, a situação atual, vendo realmente os impactos que as taxas de juros têm tido sobre, portanto, os orçamentos familiares e de forma que esses impactos se têm expressado, foi, no fundo, tentar verificar de que forma é que, portanto, este tipo de choques contracionistas impactavam ou não, portanto, o mercado habitacional. Portanto, esta questão de ver até que ponto é que estas decisões inesperadas de política monetária teriam ou não algum impacto sobre a tendência crescente que os preços têm tido nos últimos anos. Exato, que é exatamente isso que estamos a viver agora. E que conclusões é que retiraram, assim, as principais conclusões, Afonso? Então, as principais conclusões que talvez valha a pena destacar é que, primeiro, encontramos que os preços, o impacto que sentimos nos preços depois destes choques são relativamente reduzidos e, para além disso, desfasados, ou seja, começam a reagir com algum desfazamento e isso não é o que encontramos no número de transações. O número de transações é fortemente impactado e, para além de ser fortemente impactado, responde num curto espaço temporal e, portanto, para além de ser fortemente impactado, responde rápido e de uma forma mais ou menos permanente. Isso não é algo que encontramos para os preços e esta diferença entre as respostas que encontramos no número de transações e nos preços é algo interessante e que destacamos neste estudo. Portanto, não há... Nota-se logo um impacto no número de compra e venda de casas, mas o preço não parece mexer muito devido a essas mudanças de política monetária inesperadas. Exatamente, ou seja, seria de esperar um modelo básico da procura e da oferta que, se a procura está a cair, os preços também deviam seguir, mas de facto há alguma rigidez nos preços deste mercado e não respondem como as transações respondem. E conseguimos adiantar algumas explicações para porque é que isso pode estar a acontecer, essa diferença entre o número de transações e o preço, ou seja, o número de transações reage e o preço aparentemente não. Eu acho que nós temos de ter em atenção que, portanto, a nossa análise é sobre um agregado e, portanto, isso de alguma forma pode diluir, digamos assim, os impactos de política monetária. Especialmente no preço. Portanto, em termos de transações, o que nós notamos, e de facto, portanto, isso está evidente também, portanto, nos dados que o INE publicou, em termos de transações, e portanto é isso que nós de alguma forma também visualizamos nos dados, é que realmente há uma redução, digamos assim, do número de transações, em parte porque, se olharmos, portanto, estas estatísticas que nós falámos, portanto, do INE, em parte porque, de facto, o impacto que a política monetária teve, portanto, ou estas decisões de política monetária tiveram, portanto, no orçamento das famílias, veio fazer com que, especialmente, a questão da aquisição de casas nos segmentos mais baixos se tenha reduzido. Portanto, a procura, digamos assim, nesses segmentos mais baixos tenha crescido devido, de facto, portanto, a este impacto que houve destas decisões de política monetária nos orçamentos das famílias. Em parte porque também, se nós pensarmos, portanto, em termos das famílias em geral, portanto, o recurso a crédito é algo que é frequente. Portanto, é natural que as famílias, portanto, que tenham que recorrer a crédito pensem duas vezes ou pensem em que decisão vão tomar, quando veem claramente que as prestações estão a subir, temos uma situação de inflação também a subir e o rendimento, portanto, a decrescer nesse sentido, uma vez que estes dois fatores vão ter um impacto forte sobre esses orçamentos. E, portanto, eu julgo que isto é um dos fenómenos que justifica, de facto, portanto, o decréscimo no número de transações. A questão da rigidez dos preços, e é isso que
que eu estava a tentar referir há pouco quando referi que a nossa variável de preços é um agregado, é porque de facto não conseguimos distinguir, digamos assim, quais foram os segmentos mais afetados. Portanto, o que nós notamos, portanto, e isso também é uma das coisas que nós vimos também através dos dados do INE, é que de facto há, portanto, uma redução de preços, digamos assim, ou um impacto nos preços, e nós vimos isso, portanto, quando comparamos, por exemplo, os nacionais, os europeus, portanto, europeus da Comunidade Europeia, em termos de compras de casa, portanto, verificamos que, de facto, portanto, são tipicamente grupos de pessoas ou famílias que compram tipicamente os segmentos mais baixos, mas continuamos a ter, portanto, uma evolução muito positiva nos segmentos mais elevados de pessoas que são fora da Comunidade Europeia. Portanto, ou seja, isto que nos dá a ideia, de alguma forma, é que também, em termos de políticas monetárias do BCE, há aqui um impacto relativamente heterogéneo. Portanto, é um impacto que, de facto, impacta sobre os nacionais e sobre, portanto, outros indivíduos que são da Comunidade Europeia, mas investidores que vêm de fora, eventualmente, podem não sofrer esse impacto imediato como sofrem, portanto, os nacionais e os europeus. Há uma grande assimetria. Sim, isso talvez se veja até em segmentos do mercado imobiliário. Vocês tentam ir um pouco a esse tema, talvez como um proxy dessa assimetria, e encontram algumas diferenças entre o que acontece para habitações novas e o que acontece para habitações já existentes, não é, Afonso? Sim, exatamente. É uma das maneiras que temos para tentar olhar para diferentes segmentos do mercado. E o que fizemos foi olhar para separadamente, ou fazer a mesma análise separadamente para habitações novas e habitações já existentes. Pegando um bocadinho no que o professor Paulo estava a dizer, o que nós vemos também nos dados é que normalmente, e o preço médio nos últimos anos e mais recentemente ainda mais, o preço médio das habitações novas é consideravelmente mais elevado do que o preço médio das transações que se dão para comprar habitações já existentes. E, portanto, o que conjeturamos é que, obviamente, pode não ser assim em todos os casos, mas o que conjeturamos é que as pessoas que compram casas novas estão eventualmente num setor de rendimentos mais elevado do que pessoas que compram habitações já existentes. Isto quer dizer que provavelmente são agentes que estão menos sensíveis e que reagirão menos à política monetária do que agentes que dependem mais do crédito para comprar habitação. E, portanto, se isto for verdade, se esta linha de raciocínio for verdade, seria de esperar que, efetivamente, o número de transações de habitações já existentes sofra mais e caia mais no seguimento de choques monetários e, efetivamente, o que encontramos no estudo é que é isso mesmo. Cai de uma forma mais persistente, apesar do impacto até ser relativamente idêntico no curto prazo. Claramente as habitações já existentes, o número de transações de habitações já existentes mantém-se contraído de uma forma mais persistente face às habitações novas. É como se estivéssemos no mercado imobiliário dual, como acontece noutros mercados. Sim. E nós temos alguma forma de comparar estes dados que temos para Portugal com outros países? Ou seja, como é que outros países reagem a choques semelhantes? Bom, as comparações são sempre um pouco complicadas no sentido em que, se nós pegarmos em diferentes estudos, tipicamente temos de tomar alguma atenção ao tipo de metodologias que foram utilizadas, ao tipo de dados que foram utilizados, no sentido de tentar fazer uma comparação que seja mais ou menos realista em termos de consequências e de causas, portanto, dos efeitos. No entanto, o que realmente a evidência empírica parece mostrar e parece apontar é que, de facto, portanto, os preços da habitação em Portugal são bastante rígidos, digamos assim, ou seja, a reação da oferta não se faz sentir tanto como noutros países. No entanto, e apesar desta menor rigidez dos preços em geral na área do euro, o que nós constatamos, também pelo que temos visto em alguns estudos, é que a queda das transações, do número de transações, foi mais ou menos semelhante. Ou seja, o impacto da política monetária foi mais ou menos semelhante também nesses países. Ok. E talvez algumas pessoas, acho que quando se parte para a leitura deste estudo, algumas pessoas pensassem que a subida de juros poderia levar a uma quebra dos preços e finalmente o mercado imobiliário ia ter um ajustamento. Mas não tem sido isso que temos visto. O vosso estudo provavelmente enquadra-se também um bocado nesta narrativa, ou a desmontá-la. Os indicadores que temos de mercado imobiliário em tempo real corroboram um bocado as vossas conclusões, certo? Sim, o que nós verificamos é que, de facto,
meados de 2022, que começou este ciclo restritivo de política monetária. Até então, o número de transações tem claramente contraído. Já está a recuperar ligeiramente, portanto, nota-se que há sempre uma pressão grande na procura que está sempre lá presente, pode abrasar um bocadinho, mas já está a recuperar. Ainda assim, face ao que era em meados de 2022, claramente caiu. Os preços, e que vai de encontro ao que falamos até agora e aos resultados que apresentamos no estudo, não têm sequer caído, têm desacelerado. Portanto, é evidente a rigidez que existe nos preços. E basicamente o que está a acontecer e o que atualmente vemos nos dados vai de encontro aos resultados que temos no estudo. Uhum. E Paulo, claro que a pergunta que nós gostamos sempre de fazer depois é que conclusões é que conseguimos tirar ou lições para políticas públicas, ou se não for para recomendação de políticas públicas, pelo menos na forma como pensamos sobre consequências de políticas públicas. Vocês conseguem dizer-nos alguma coisa sobre isso também? Não, temos alguma ideia. Mas eu acho que é importante, e vai um bocadinho também ao encontro do que o Afonso referiu, portanto é importante nós distinguirmos, portanto, o contexto em que realmente as decisões do BCE têm sido tomadas. Portanto, o objetivo das decisões do BCE não é propriamente impactar no mercado da habitação. Portanto, o objetivo das decisões tomadas pelo BCE tem como principal objetivo, portanto, a redução da inflação através, portanto, da procura agregada. É natural que no contexto que estamos a viver desde 2022, em que estamos num cenário, portanto, de aumento de inflação e, portanto, aumento de taxas de juros, no fundo, para tentar, de alguma forma, contrariar, digamos assim, estes aumentos de inflação, que estes impactos vão ter claramente impactos também no mercado habitacional através, portanto, dos orçamentos das famílias. Portanto, as famílias claramente que vão ter que, de alguma forma, tomar as suas decisões de consumo em função desta redução nova, agora desta redução que veio a surgir devido, portanto, de facto, ao aumento de taxas de juros e aumento de inflação. E, portanto, eu diria que, do ponto de vista teórico, seria expectável que, de facto, este embate, digamos assim, nos orçamentos das famílias também se refletisse, portanto, nos preços da habitação, de forma a que os preços caíssem. E, de facto, não foi isso que nós, ou não é isso que nós temos estado a notar. Nota-se algum abrandamento, mas não significa que seja uma queda. Portanto, é um abrandamento ou uma desaceleração, digamos assim, do crescimento dos preços. Em termos de políticas públicas, eu acho que, de alguma forma, é importante termos em atenção o seguinte. Portanto, pelo que nós temos visto e pelo que nós temos estudado, de alguma forma, o que nós notamos é que, de facto, há uma grande pressão de procura sobre os preços da habitação, mas a oferta tarda em realmente conseguir responder a essa procura. E, portanto, em termos de políticas públicas, o que nos parece é que seria interessante haver uma reflexão profunda sobre implementações de soluções de médio e longo prazo, que tenham um caráter mais estrutural, no sentido de, nós neste momento temos um problema de acessibilidade à habitação, que é claramente a questão da falta de oferta, que faça com que realmente os preços, de alguma forma, se ajustem, digamos assim, à realidade social que nós temos. E, portanto, é importante, e é isso que eu acho que, em minha opinião, é importante destacar, eu acho que é importante balancear medidas que consideramos ser relevantes de curto prazo e temporárias, no sentido de facilitar a acessibilidade à habitação às pessoas que realmente precisam de casas, tendo em consideração e tendo consciência que, de facto, essas medidas não vêm resolver o problema, vêm exercer mais pressão sobre a procura, mas, ao mesmo tempo, deverá haver, de facto, portanto, aqui algum estímulo a que a oferta comece a aparecer. Portanto, a oferta em alguma quantidade, porque, de facto, e não me estou a referir só agora passarmos a construir casas em todo lado, não é isso, mas tentar ver de que forma é que conseguimos aproveitar, portanto, o parque existente e valorizar o parque existente e criar, eventualmente, algum parque habitacional necessário para colmatar, portanto, lacunas que possam existir. Até porque, ao contrário de mexidas na procura, mexidas na oferta demoram muito mais tempo a ter efeito. Exatamente. Existe também algum debate sobre, vamos chamar-lhe, a força da transmissão de política monetária? Isto tem sido especialmente relevante nos Estados Unidos. Isto é, com que intensidade é que as decisões de subida e descida de juros dos bancos centrais chegam à economia? A vossa investigação também pode ser inserida um bocadinho nessa discussão, Afonso? Sim, eu acho que dá sempre para inserir, até porque, como há muita literatura que diz que a política monetária funciona por todos os cantos e por todos os buraquinhos da economia, e este é mais um desses canais pelos quais a política monetária afeta todas as decisões dos agentes.
O que encontramos, e que se calhar mais diretamente pode ser enquadrado nessa discussão, é que de facto há um impacto real, ou seja, no número de transações muito elevado e, portanto, de certa forma, através deste canal, pelo menos parece haver uma transmissão bastante elevada em Portugal em termos reais. Já vimos e tivemos a ver até agora, não tanto em termos nominais, nos preços, mas em termos reais, bastante. Adicionalmente, o que também se calhar destacava aqui é que também existe, para além deste debate que referias dos níveis de transmissão, agora existe também um debate, e aqui vou fazer alguma promoção a estudos meus, que é sempre pouco elegante, mas... Nossa, são bem-vindos. Que também existe algum debate sobre não só a força da transmissão, mas da velocidade da transmissão. Há um estudo em que eu sou coautor, que precisamente mostramos que contra o que normalmente que é o status quo da política monetária, que demora muito tempo, ou que existe um desfazamento grande a afetar a economia, nós encontramos, na verdade, que demora pouco tempo e numa questão de dias até pode estar a afetar as variáveis reais da economia. Também enquadrando um bocadinho nessa discussão, não tanto da força de transmissão, mas da velocidade, apesar de serem dados trimestrais, o que fazemos aqui neste estudo da transmissão através do mercado residencial, o que encontramos é que passado um trimestre já temos uma queda muito substancial e, portanto, também parece apontar que, pelo menos também através deste mercado residencial, que a transmissão é relativamente rápida, pelo menos para as variáveis reais. O que torna uma incógnita ainda maior o que se está a passar do lado dos preços. Paulo e Afonso, muito obrigado por nos terem ajudado a compreender melhor como é que os juros influenciam o mercado imobiliário e que efeitos devem as famílias esperar. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. O estudo, tal como as outras publicações do Banco de Portugal, pode ser consultado em bportugal.pt. Siga-nos também no X, LinkedIn e Instagram. Até breve. Obrigado. Muito obrigado.